E aí, leitor, tudo bom? Eu já gravei esse vídeo antes, ele tinha ficado muito bom, só que eu tive um problema e perdi o arquivo. E essas coisas acontecem com os melhores youtubers, né? Tipo, de perder arquivo, de perder texto, de perder as coisas, acontece. Eu vejo muita gente que eu acompanho acontecer e eu falei, não, então não é só comigo e tá tudo certo. Eu falei no vídeo anterior sobre famosinhos que tem no Kindle Unlimited e dessa vez eu separei 5 livros famosinhos também, alguns clássicos nacionais e tal. Livros também que eu quero conhecer um pouco mais do gênero e são famosinhos dentro desse gênero que eu vou falar aqui. E por isso eu vou ler a sinopse de cada um com vocês. E, cara, tenho certeza que eu vou me surpreender com cada um deles. São 5 livros, que nem eu falei pra vocês, 5 famosinhos do Kindle Unlimited, que eu tenho muita vontade de ler. E eu vou conhecer um pouco mais de cada um deles agora com vocês. Vou começar com O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. É um livro nacional. Ele tem outros livros lançados, publicados e tal. Só que eu acho que esse é um dos mais famosos dele. Tem esse e Quando a Luz Apaga. Mas eu tenho muita vontade de ler esse O Sorriso da Hiena. E eu vou... Cara, eu acho que eu vou sair daqui com uma lista enorme de livros que eu quero ler. Tipo, esses já estão na lista de livros que eu quero ler. Só que quando a gente coloca um livro e lê, a gente coloca mais uns 10, né? Aumenta, assim. Então, a sinopse é assim. Atormentado por achar que não faz o suficiente para tornar o mundo melhor, o William, um respeitado psicólogo infantil, tem a chance de realizar um estudo que pode ajudar a entender o desenvolvimento da maldade humana. Porém, a proposta feita pelo misterioso David coloca o psicólogo diante de um complexo dilema moral. Para saber se é um homem cruel por ter testemunhado o brutal assassinato de seus pais quando tinha apenas 8 anos, David planeja repetir com outras famílias o mesmo que aconteceu com a sua, dando a William a chance de acompanhar o crescimento das crianças órfãs e descobrir a influência desse trauma no desenvolvimento delas. Mas até onde o William será capaz de ir para atingir seus objetivos? Bom, nossa, gente, me pegou muito, porque eu não esperava que fosse um thriller suspense dessa forma. Tem até o comentário de Rafael Montes e na época acho que ele só tinha publicado Dias Perfeitos. E também traz esse thriller psicológico que ele não vai te fazer ficar com medo, tipo, de alguém entrar na tua casa e fazer o que quiser fazer. Mas o problema vai estar aqui dentro e tipo, meu Deus... Dá muita vontade, né, aumentou ainda mais a vontade de conhecer um pouco mais um pouco mais esse teste, né, que ele pretende fazer. E qual vai ser esse desenvolvimento, né, qual vai ser o resultado. Então, tipo, cara... Aí tem uma continuação. O Sorriso da Hiena apresenta uma trama complexa de suspense e jogos psicológicos, onde vamos encontrar as respostas para essas perguntas. A obra traz uma reflexão sobre a psique humana com personagens complexos e bem construídos, deixando a todo momento certezas e dúvidas que, ao longo do texto, farão o leitor sempre repensar o que acha lógico. Em contrapartida, a abordagem e temas são complexos. O livro conta com diálogos construídos naturalmente que prendem o leitor da primeira página até a última. Gustavo Ávila se esmerou na escolha dos personagens e na linguagem dessa obra. Um Sorriso da Hiena, o leitor ficará fisgado até a última página enquanto acompanha o detetive Arthur Veiga nas investigações para desvendar essa série de crimes que está aterrorizando a cidade. Ele vira um serial killer. Eu tô chocada. Meu Deus, eu entendi o hype. Vale muito hype. Quero muito ler, fiquei com muita vontade de ler, meu Deus. No outro vídeo eu tinha lido só até a primeira parte, mas a última parte ficou ali a cerejinha do bolo. O segundo livro é A Canção de Ninar, da Leila Slimani, que me traz a sensação de que vai ser um livro tranquilo. Mas eu sei que não vai ser um livro tranquilo, né?
Vamos ler a sinopse. Apesar da relutância do marido, Miriam, mãe de 2 crianças pequenas, decide voltar a trabalhar em um escritório de advocacia. O casal inicia uma seleção rigorosa em busca da babá perfeita e fica encantado ao encontrar Louise, discreta, educada e dedicada. Ela se dá bem com as crianças, mantém a casa limpa e não reclama quando precisa ficar até tarde. Aos poucos, no entanto, a relação de dependência mútua entre a família e Louise dá origem a pequenas frustrações, até o dia em que ocorre uma tragédia. Meu Deus, fica muito próximo. Que tragédia! Com uma tensão crescente construída desde as primeiras linhas, Canção de Ninar trata de questões que revelam a essência de nossos tempos, abordando as relações de poder, os preconceitos entre classes e culturas, o papel da mulher na sociedade e as cobranças envolvendo a maternidade. Canção de Ninar fez de Leila Slimane a primeira autora de origem marroquina a vencer um concurso, prêmio literário francês. Cara, e ainda mais a autora tem uma origem que a gente não tá muito acostumado a ler, né? Eu tava com planos, né, e alguns projetos, spoiler, que é ler, tipo, quase o mundo inteiro. Então, eu já comecei a ler livros da autora de origem marroquina. Então, já começo a dar os meus checkzinhos. Eu não esperava que ela fosse marroquina e passa uma vibe tranquila. Eu acho que essa é a ideia. Só que, como eu falei, não é uma vibe tranquila, não é tipo tranquilo, porque... Ué, ah tá. Mas a ideia é passar nessa vibe tranquila, né? Porque a Canção de Ninar é pra tranquilizar as pessoas, crianças principalmente. E daí agora eu quero saber qual que é esse suspense psicológico que vai fazer e qual é essa tragédia que vai ligar uma mulher com as crianças que ela cuida. O terceiro livro é O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Ele é um livro, tipo, considerado clássico na ficção científica. Então, tipo, o autor também tem outros livros incríveis que, né, da questão da ficção científica. Então, ele é um dos os primórdios na ficção científica, foi com Isaac Asimov. E eu acho que é por isso que me faz querer tanto ler esse livro. Aí, agora eu vou ler a sinopse, que é bem pequenininha. Bom, Isaac Asimov é o bom doutor e ele é russo. Andrew Harlan é um eterno, membro da classe dominante do futuro. Seu trabalho é viajar pelos séculos monitorando e alterando realidades, corrigindo assim os erros dos homens. A humanidade está a salvo. Estava ao salvo. Até que Harlan comete o pior dos pecados, apaixona-se. Tido como um dos seus melhores trabalhos, esse clássico nos mostra mais uma vez que porque Asimov é considerado o grande mestre da ficção científica. Cara, quando eles associam amar alguém com pecado, me pega um pouco. Porque eu gosto. Eu gosto dessa associação. Aí agora eu quero ler. Aonde que entra e qual é a influência do amor nessa pessoa que estava ali destinada a salvar a humanidade. O fim da eternidade. No quarto livro, eu coloquei Por um Corredor Escuro, Lois Duncan, por Lois Duncan, meu Deus, por Lois Duncan. Ele é um livro que também já foi adaptado. E eu não assisti a adaptação, e quando eu ler e assistir a adaptação, eu vou trazer aqui a comparação pra vocês. Clássico do horror da autora best-seller, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Aí agora tá no selo da editora nova. Mas eu vi que ela é autora também de um outro livro. Não assisti o filme, que é um clássico, eu sei. Mas eu não assisti o filme e também não li o livro. Mas depois que uma porta se abre, não dá pra controlar quem passa por ela. Esse lugar é amaldiçoado. As palavras martelam a cabeça de Kitty Gord quando as torres da escola Blackwood surgem sobre os pesados portões de ferro. Com o passar dos dias, Kitty tenta se ajustar à rotina do internato, ainda que não consiga se livrar dos frios na espinha causados pela imponente mansão e pelas histórias que rondam a propriedade.
Suas colegas, então, passam a desenvolver habilidades extraordinárias, sem qualquer explicação. Ixi, os estranhos pesadelos, as vozes nos corredores escuros, as cartas de amigos e familiares que nunca chegam ao seu destino. Tudo isso acaba obscurecido pela magia que se esconde em cada canto de Blackwood. Quando Kit finalmente tenta descobrir a verdade por trás daquela escola, pode ser tarde demais. Me lembrou muito O Iluminado, e O Iluminado citou um outro livro que também traz essa vibe de ficar preso em algum outro lugar e tal, em um lugar que, tipo, coisas estranhas acontecem. E eu gostei muito do Iluminado, eu gostei muito da indicação que o Stephen fez, né, as menções dos livros que ele fez, e agora eu quero ler. Esse também, esse está na lista de livros onde eles ficam presos em lugares que são perturbadores. Por último, eu coloquei Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Eu sei pouco desse livro, e o que eu sei, assim, como eu trabalhava na livraria, a gente, tipo, cada um lia um pouco de tudo e ia dividindo um pouco das experiências. E eu lembro de uma amiga que leu esse livro, se apaixonou, e eu quero ler ele também, por influência dela, e um pouco da influência das redes sociais, porque ele é um bem famosinho nas redes sociais. E aí ele é publicado originalmente em 1966, ele teve adaptação, é isso? É. Ele inspirou o filme Dois Mundos de Charlie, e é isso. A obra surgiu sobre as palavras de um homem de 32 anos e 68 de QI, Charlie Gordon. Com excesso de erros no início do romance, o relato de Charlie revela sua condição limitada, consequência de uma grave deficiência intelectual, que ao menos o mantém protegido dentro de um mundo particular. Indiferente às gozações dos colegas de trabalho intocado por tragédias familiares, ele tá preso num mundo que é indiferente às gozações dos colegas de trabalho intocado por tragédias familiares. Porém, ao participar de uma cirurgia revolucionária que aumenta seu QI, ele não apenas se torna mais inteligente que os próprios médicos que o operaram, como também vira testemunha de uma nova realidade, ácida, crua e problemática. Se o conhecimento é uma bênção, Daniel Keyes constrói um personagem complexo e intrigante que questiona essa sorte e reflete sobre suas relações sociais e a própria existência. E tudo isso ao lado de Algernon, seu rato de estimação e a primeira cobaia bem-sucedida no processo cirúrgico. Perturbador profundo, Flores para Algernon é tão contemporâneo quanto na época da sua primeira publicação, debatendo visões de mundo, relações interpessoais e, claro, a percepção de nós mesmos. Afinal, o mundo que sempre percebemos à nossa volta realmente existe? Eu acho que esse livro vai me fazer refletir sobre muita coisa, mas como até minha amiga falou, o começo desse livro ele é um pouco difícil de engatar por causa das condições do personagem. Então, né? Mas eu tenho muita vontade de ler e entender um pouco do hype e o porquê todo mundo que lê esse livro ama esse livro, então eu tenho muita vontade de ler pra ver se eu vou amar também. Deixa aqui nos comentários se você acha que eu vou amar esse livro. Pessoas que me conhecem e que estão me conhecendo agora, estão conhecendo meu gosto literário, comenta aqui, quero ver se... Vamos ver, se muita gente achar que eu vou gostar desse livro, aí eu trago um vlog de leitura aqui pra vocês. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque está tendo vídeo todos os dias aqui no canal, exceto ontem, que deu aquele probleminha do arquivo que eu falei, mas tá tudo certo, a gente já tá resolvendo, até porque estou aqui, ó, gravando de novo e tá tudo certo. Tudo sob controle, não dá pra se desesperar, as coisas ruins acontecem mesmo, mas a gente conseguindo manter a calma, conversando e agindo da forma certa, a gente consegue resolver tudo certo no final. A gente consegue resolver e fica tudo certo no final. Era isso que eu queria ter dito. Então, é isso. Até amanhã.